The Guardian destacou que a operação começou antes do amanhecer, nos arredores do Complexo do Alemão e da Penha, onde vivem cerca de 300 mil pessoas. Em Portugal, um dos jornais mais tradicionais do país, o Público, apontou que membros do Comando Vermelho usaram drones para lançar granadas contra policiais. Ainda na Europa, o El País reforçou que a operação é a mais letal da história. A reportagem do jornal espanhol afirmou que a cidade, destino turístico e antiga capital do Brasil, também é altamente desigual e acostumada à violência, mas que os níveis desta terça-feira são extraordinários. Aqui na América do Sul, o argentino Clarín destacou as cenas de guerra no Rio de Janeiro. Também na Argentina, o La Nación afirmou que o Rio vivenciou um dia de extrema violência e que a operação contra o Comando Vermelho mobilizou 2.500 policiais. Para as pessoas, o que é um conflito armado não internacional? É uma guerra civil, uma guerra dentro de um país, entre um governo estabelecido, entre forças irregulares que dominam o território, né? E é um conflito de média intensidade, de confrontos de facções com 100 homens, com 200 homens, né? Então, o que a gente vive no Rio de Janeiro não são operações policiais, como no mundo todo. São ações de guerra, que classificadas pela OTAN, pelo Exército Americano, como conflito armado não internacional. Tem suas próprias regras, né? Então, de fato, 2.500 policiais militares e civis incursionarem no Complexo do Alemão, né? A estimativa da polícia é que existiam 1.000 bandidos armados hoje com fuzis. Eu acho bastante razoável essa estimativa. Informações de inteligência haviam, William. A polícia tinha identificação dos paióis, das lideranças, das casas dos bandidos. A polícia tinha mandado de busca e apreensão, mandados de prisão. A polícia tinha identificado as rotas possíveis de fuga. Existe uma área de Mata Atlântica ali no entorno do Complexo do Alemão, né? Você lembra bem, William, o Complexo do Alemão são 12 comunidades, mais ou menos 150 mil até 200 mil pessoas, né? Então, uma área gigante. E existe uma tendência da pessoa que não conhece, olha, faltou inteligência na operação, né? As pessoas acham que quando morre policial ou quando morre muito bandido, isso é um sinônimo de falta de inteligência. Na verdade, não. A verdade é que é pouco possível hoje no Rio de Janeiro, em 2 bunkers do Rio de Janeiro, que é o Complexo do Alemão e também na Rocinha, é pouco provável que a polícia consiga realizar a prisão de um líder sem muito enfrentamento, né? Então, não existe a possibilidade de não ocorrer algo parecido. Em 2010, o governo federal emprestou os blindados. A polícia militar tem blindado também, mas são blindados sob roda, são os caveirões. Mas o blindado que consegue passar por cima da barricada é o M113, ou então o Clanf, né? Que são os blindados que o Cabral conseguiu emprestado há 15 anos, mas que dessa vez o governo federal, por algum motivo, alguma burocracia, alguma legislação, o governo federal realmente não emprestou. Não emprestando blindado, a tropa tem que desembarcar e avançar naqueles becos e vielas desembarcada, né? E aí, morte de 4 policiais, pelo menos 8 policiais baleados, muita gente ferida, muito bandido morto. Eu acho que no final de tudo é uma tragédia e o Brasil tem que entender que não se trata mais de uma ação policial buscando bandidos. É realmente um conflito armado não internacional, né? É quase uma guerra civil, um conflito de baixa intensidade. Para lembrar, há 5 meses, a Polícia Militar realizou uma operação no outro bunker, que foi a Rocinha, para capturar 400 bandidos do Ceará escondidos no Comando Vermelho, na Rocinha, em São Conrado. E, da mesma forma, os bandidos fugiram para a área de mata. Havia um cerco planejado pelo BOPE e a opção do comandante do BOPE, à época, muito criticada por muita gente, foi que o BOPE não enfrentou. Era bandido demais. Haveria correria nas ruas da cidade, os bandidos teriam fugido para a rua, iam fechar uma via expressa, tá? Então, é uma questão de avaliação, mas, de fato, a operação de inteligência, ela estava prevista que as rotas de fuga desses bandidos, né? E, verdadeiramente, convencer 200 bandidos armados, 1.000 bandidos armados a colocar um fuzil no chão e se renderem é pouco provável, quase impossível, inimaginável. Vai haver confronto
e pode parecer uma emboscada, o termo que o Caio queira usar aí, pode parecer uma emboscada. O Caio só esqueceu de falar algo muito importante, que eu vou lembrar o Caio aqui. Anteontem, William, 70 bandidos saindo dessa mesma comunidade invadiram a favela da Quitanda, do terceiro comando, mataram uma senhora de 60 anos de idade, mataram um jovem de 30 anos que não tinha anotação criminal nenhuma, era um morador, né? O intuito da operação da polícia é contenção do Comando Vermelho. É uma operação de contenção, é para reduzir a área do Comando Vermelho, né? O Comando Vermelho está avançando para a Baixada Fluminense, avançando para a Zona Oeste, né? E é a principal ameaça à segurança pública do Estado, sim, é o Comando Vermelho. As milícias são horríveis, o terceiro comando, idem, não tem nada melhor, tudo é ruim, mas o Comando Vermelho é o grupo mais forte, né? E que provoca essas guerras. Então, essa operação também tinha o intuito de evitar que favelas rivais fossem invadidas e que civis morressem também. Então, tem uma questão de planejamento de data, mas tinha a oportunidade também de segurar o Comando Vermelho para que mais civis não morressem na Pavuna, na favela da Quitanda. Então, são muitas conjunturas, muitas informações, né? Mas no final de tudo, eu concordo com o Raul, não vai mudar nada a vida do carioca dos próximos dias, né? Eu me assombro com o que ele disse hoje. Ele foi ministro do STF, ele deveria conhecer a Constituição brasileira, o artigo 144, que diz que é obrigação do Estado, dever de todos, né? E ele diz na coletiva claramente que isso é obrigação do Cláudio Castro, sabe? Então, eu estava esperando que algum jornalista levantasse a mão. Não, ministro, não é o que diz o artigo 144 da Constituição Federal. O senhor está equivocado, né? Mas nenhum jornalista também teve a capacidade de enfrentar o ministro Lewandowski aí naquele momento, né? O Estado do Rio e vários estados da federação esgotaram suas capacidades de enfrentamento a essa dinâmica que eu disse de conflito armado não internacional, né? Nem a polícia da Bahia tem capacidade hoje de adentrar nas favelas de Salvador. A polícia do Ceará hoje está passando um mal bocados, né? Existe uma crise humanitária em Fortaleza hoje, ignorada por boa parte da imprensa do Brasil, que é o êxodo urbano de guerra. São milhares de famílias expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho, né? O Comando Vermelho diz: você não mora mais aqui, eu vou alugar sua casa para alguém. Existe uma verdade também que ninguém comenta. Essas facções não sobrevivem mais de maconha e cocaína, elas sobrevivem da exploração do território, né? E aí você inclui o cigarro paraguaio, o sinal de TV, de internet do Comando Vermelho, que é o CVNet, o botijão de gás hiperfaturado, a extorsão à padaria, a extorsão ao açougue, a extorsão ao vendedor de churrasco. Há 2 semanas, William, um jovem que vendia churrasco em Fortaleza foi assassinado porque não pagou R$ 1.000 da caixinha do Comando Vermelho do bairro, né? Então essa é a nova dinâmica do crime que, sinceramente, eu acho que Lewandowski ignora, sabe? O crime hoje, ele não busca só vender maconha e cocaína, ele busca ocupar territórios, né? E eu nunca vi, por exemplo, Lewandowski falar sobre o assunto barricadas. A Universidade Federal Fluminense hoje, Raul, diz que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem atrás de barricadas, né? Só o Batalhão de Operações Especiais retira por semana 90 toneladas de barricadas. No Rio de Janeiro são 5.000 barricadas, e cada barricada dessa estabelece o território, o feudo do Comando Vermelho. A partir dali, o morador não tem mais direito ao SAMU, a partir dali o morador não tem mais direito à limpeza urbana, o morador não tem direito a chamar o Uber, né? A barricada, Raul, não é para evitar a entrada do caveirão. A barricada serve para estabelecer onde eu começo a cobrar o dinheiro das pessoas que eu oprimo, né? E preste atenção, Caio, nunca o ministro Lewandowski tocou nesse assunto. Isso demonstra uma clara desconexão dele com o que está acontecendo no Brasil hoje. Sinceramente, ele não sabe a dinâmica do crime do Brasil, e sem nenhuma ofensa a ele, porque ele certamente é um cara muito inteligente, senão ele não chegava onde chegou. Mas ele nunca falou sobre barricada, ele nunca falou sobre o êxodo urbano praticado pelo Comando Vermelho nas periferias, né? Ontem, para minha surpresa, e eu gosto de saber, como o Raul Jugman disse que um deputado da bancada da bala ajudou lá no Sistema Único de Segurança, ontem, para minha surpresa, um deputado da esquerda, um deputado federal do Rio de Janeiro, do PT, o Dimas, né? Ele fez uma proposta ao Hugo Mota para tipificar o crime de expulsão de morador de periferia. Pode parecer incrível, mas esse crime não é tipificado. O Comando Vermelho picha na parede, vaza
e centenas de pessoas são obrigadas a abandonar suas casas para o Comando Vermelho. E essa é um crime meio invisível. O Código Penal brasileiro não consegue encaixar muito bem na extorsão isso aí, né? E a polícia do Ceará está despreparada para enfrentar isso. Que quando ocorreu lá a Operação Colômbia, com investimentos de 30 bilhões de dólares, com dezenas de aeronaves Black Hawk compradas pela Polícia Nacional da Colômbia, pelo Exército Colombiano, com a formação de 35 batalhões de elite, com o envio de condenados colombianos para cumprir pena nos Estados Unidos, com o desmanche dos cartéis de Cali e de Medellín. No final de tudo, William, a cocaína estava mais barata no mercado americano, né? Porque você tinha antes 4 cartéis, né? Você conseguia controlar o preço. Depois da operação, surgiram 2 mil pequenos cartéis, né? Para te falar assim. E o preço da cocaína teve uma queda no mercado interno dos Estados Unidos. Então, assim, quase sempre as ações dos Estados Unidos elas não são efetivas no que se refere a provocar uma redução da demanda lá nos Estados Unidos, né? Então, eu entendo que se existe demanda para cocaína nos Estados Unidos, o fato do americano atacar barcos no Golfo do México, eu acho que isso não é verdadeiramente efetivo.